manifestações folclóricas que tem registro, né? Nilo Pereira, no livro Imagem de Será-Mirim, ele já fala nas cheganças, no fandango, né, que existia aqui, bem já no início do século XX. E depois, em algumas entrevistas que eu fiz, inclusive com o Luiz de Júlia, ele já dizia que tinha pastorio, né? Tinha pastorio dele, tinha o pastorio dos Américos, que é uma coisa dos anos 30, 40. Os caboclinhos que existem já nessa família de Birico, desde de 1929. Então, assim, que a gente tem em registro, né? Em registro a partir do início do século XX. Seu Tião, por exemplo, quando o pai dele criou o Congo de Guerra, foi em 1914. Né? No início dos anos 900, mas ele só vai ser efetivado, né, a partir de 1914. Então a gente sabe que nesse período existiam muitos grupos desse tipo de folclore, né? Das danças dramáticas, de congada e de boi de reis aqui no Vale do Será-Mirim. A importância de Seu Tião, ele é considerado um grande mestre de cultura popular, porque Seu Tião ele começa a aprender as músicas e as danças da congada quando ele era menino, ainda com 6 anos. Ele ia para a roça com o pai dele, né? E lá o pai dele ensinava tanto as músicas, as letras das músicas, como as coreografias do Congo de Guerra. Então, quando o pai dele deixou o Congo, né, a dança, ele já muito jovem, ele então cria um grupo, né, um grupo folclórico da região onde ele morava, e junta aquelas pessoas que dançavam no Congo antigo, e a partir daí cria um novo Congo de Guerra, que na verdade era Congo de Saiota quando era do pai dele. Eram homens com aquelas contas de candomblé, com vestido, chapéu de papelão, e quando Seu Tião assumiu o Congo, ele usou o Congo de Guerra porque era uma homenagem aos soldados que iam guerrear em São Paulo na Revolução Constitucionalista. Então ele ouvia muito falar desses soldados, que é para a guerra, não sei o quê. Então ele pega o Congo de Guerra, usa as mesmas danças, as mesmas músicas, e aí ele faz o Congo de Guerra com um cordão vermelho de soldado, de marinheiro, e outro cordão azul. E a partir daí, a partir de 1935, ele comanda esse Congo até a morte dele, né, em 2016. O nosso folclore brasileiro tinha a dança que existiu no mundo primeiro. Foi o Congo e o boi do rei, a lapinha e o pastorinho. Tudo acabou. Ficou eu, pelejando com essas criancinhas. Então, um grande valor eu quero deixar para eles, meus soldados, meus pena de deixar o nosso município sem nada, sem um conhecimento, sem um folclore, qualidade nenhuma. Quando o mestre Tião ele vai aparecer mais na mídia, nos estudos, a partir de 2004, quando eu iniciei a faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lá tem uma disciplina de folclore, e durante o estudo dessa disciplina, eu comecei a pesquisar tanto o Congo de Guerra, né, com os outros grupos folclóricos de Será-Mirim, mas o Congo de Guerra principalmente. E daí Seu Tião fez uma amizade muito grande comigo, e a gente começou a colocar as coisas de Seu Tião para a academia. Então eu fiz um trabalho de antropologia na universidade com Seu Tião, fiz um trabalho com folclore, e aí Seu Tião começou a realmente aparecer na mídia e aparecer nos estudos da universidade. E em função disso, né, quando ele fez os 100 anos dele, ele foi homenageado pela Assembleia Legislativa com a medalha da Gugel. Nós fizemos a inscrição dele na Ordem do Mérito Cultural, que é uma comenda, né, que se dá às pessoas que contribuíram para a cultura do país, que é dada pelo Presidente da República. Na época, Seu Tião recebeu essa medalha, a Ordem do Mérito Cultural, e quem foi receber fui eu, porque no dia de viajar com ele adoeceu, né, ele já com 100 anos. E aí eu fui receber essa medalha, e isso é muito importante para a gente
ter conhecimento, porque essa medalha só foram dadas a 92 brasileiros. Foi criada por Fernando Henrique Cardoso, né? E até a época que seu Tião recebeu, só 92 brasileiros tinham recebido essa medalha. Então isso para ele, né, e para a gente, para a cidade, né, é uma honraria muito grande você ter uma pessoa que recebe uma medalha dessa pelo reconhecimento de todo o seu trabalho, né, toda a sua luta pela cultura popular. Esse papel que ele tinha aqui no nosso município, né? Hoje, viaja aqui no município só brincando na rua do companheiro, lá tem a cita soldado do meu amigo, saudoso Zé Barato, viu? Um amigo do cara saudoso, ajudou a fundar essa brincadeira, ele tinha 10 anos quando começou a olhar para os cômodos. Aí esse não excita a saudade do meu amigo velho. Quando eu conto a jornada dos cômodos, com a sozinho, meus olhos ficavam me lembrando dele. Saudoso meu compadre Barato. Ele está lá no céu, ele está aqui vindo aí de nós olhando e falando dele. Ele anda por aqui também, viu? Porque ninguém não come comendo isso. Mas vou dizer uma coisa. Quando eu vinha da minha terra, eu andei no bom viagem passo. Fiquei na lindura, eu queria me capivar. Vai doer, por cair. Vai doer, por cair. Vai doer, por cair. Vai doer, por cair. Minha terra, ela lá e ela aqui. Aos anos nunca me volto. A minha terra, um dia eu nasci. Vai doer, por cair. Vai doer, por cair. Vai doer, por cair. Vai doer, por cair. Eu vinha da minha terra, eu matei por me ajudar. E a vitória na minha eu queria me cativar. Vai doer, vai doer, por cair. Vai doer, por cair. Vai doer, por cair. Eu fui todo velho, mas eu sou novidade. Eu lá, menino, eu nunca de velho, mas eu sou novidade. Eu lá, menino, eu vai doer. Vai doer, por cair. Quando, em 2011, eu fiz um projeto com papel, reutilização do papel, né, com papel reciclado, e fiz uma inscrição no Ministério da Educação com esse projeto. E fui selecionado no Brasil, foram selecionados 52 projetos. Então o meu foi um do Rio Grande do Norte, foi um do que foi, né, na época, e eu fui para Brasília, passei uma semana lá no Congresso. Era um trabalho do Congresso, era um projeto do Congresso, que era agora Missão Pedagógica no Parlamento, o nome desse projeto. E aí a gente passou uma semana. Nessa semana tinha 2 dias que era só sobre cultura. Então eu aproveitei, né, esse momento cultural para levar os artistas da terra, mostrar os artistas da terra. Levei material de Alice Brandão para distribuir lá, ela me deu 2 telas. E falei sobre, por exemplo, falei sobre o Lima, falei sobre Santana, falei sobre Múcio, em cada uma na sua linguagem, mostrando isso para todos os outros professores do Brasil todo, né? E, então, nesse momento, tinha uma apresentação aí onde eu apresentei, isso foi no primeiro ano que eu fui selecionado, eu fui com a roupa de galante do Boi de Reis, que era exatamente a roupa do mestre Luiz Chico. Eu fiz questão de ir com a roupa dele, que era para representá-lo, né, ao pé da letra. Em 2014, eu fui novamente selecionado, o único professor do Brasil que foi novamente para esse missão pedagógica pedagógico no parlamento, fui eu e Otto Mário, que foi prefeito de Jaçanã depois. Foram 2 professores do Brasil que foi eu e ele. Eu e o professor Otto. E nós somos novamente. E nesse dia, como tinha também uma apresentação cultural, aí eu fui com a roupa de birico, os caboclinhos representando. Os caboclinhos disseram a mim que era uma forma de a gente divulgar a nossa cultura. Então essa foi a minha participação nesse Missão Pedagógica do Parlamento, do qual eu tenho muito orgulho, porque foram 2 participações importantes, né? E eu tive o privilégio de ir como um único representante do Rio Grande do Norte, né? Eu e o professor Otto, e os 2 do Brasil. Nós somos 2 daqui do Rio Grande do Norte, que representou os professores do Brasil todo em 2014. Em Ceará-Mirim, historicamente também, com documentos, né, a gente tinha fandango, chegança, cavalhada até os anos 50, 60,
existiam essas cavalhadas. As cavalhadas ficavam 2 cavaleiros, né? Ali, tinha muito ali na estação. Ficavam 2 cavaleiros, botavam as argolas, né? E esses cavaleiros vinham com a lança para passar a lança por dentro dessas argolas. Então, isso era um estilo de cavalhada que tinha, que até hoje ainda existe no Goiás, e existe algumas manifestações desse tipo. Mas, assim, a gente tem o privilégio, em Serra-Mirim, de ter os 4 principais manifestações folclóricas, né? Que é o caboclinho, o pastoril, o congo de guerra e o boi de reis. Esses 4 são os 4 assim, mais importantes no Nordeste. Então a gente tem os caboclinhos, que é o remanescente indígena, aqui do Vale, né, que a gente tem um remanescente indígena. A gente tinha o congo de guerra, que era um remanescente de origem africana. Inclusive, quando esse congo de guerra foi criado em 1900, com o mestre João, que era o pai de seu peão, ele fez com um ex-escravo, que chegou aqui em Serra-Mirim e montou. Então, se você vê que as músicas do congo de guerra, elas fazem tudo referência à rainha Ginga de Angola, que viveu no século XVI, XVII, lá na África. E quando eu estava assistindo um filme sobre Atlântico Negro, tem melodias do candomblé, das manifestações lá em Benin, que é igual a melodia que seu tio cantava aqui com outra letra. Mas a música é a mesma, né? Então a gente tem essa referência africana do congo de guerra, os caboclinhos com referência indígena, o pastoril, que é remanescente dos europeus, né, quando vieram para cá para fazer louvação ao nascimento de Jesus e tal. E tinha também o boi de reis, que foi criado aqui nos terreiros dos engenhos, no Nordeste. Então a gente tem as principais 4 manifestações. Infelizmente, hoje, o congo de guerra, depois da morte de seu Tião, foi desativado. Os caboclinhos ainda permanecem em atividade, porque recebem uma bolsa como patrimônio vivo do Rio Grande do Norte, pela Fundação José Augusto, que seu Tião também recebia. Na época, em 2009, nós fizemos a inscrição tanto dos caboclinhos como de seu Tião, e eles 2 foram contemplados no Estado, eles recebiam uma bolsa, cada um. Então, o caboclinho ainda recebe essa bolsa, né? Então ele se mantém por isso. E tem o boi de reis, de seu Luiz Chico, que seu Luiz já está muito doente, debilitado, e o filho dele está assumindo esse papel de mestre. Aí tem o boi de rei de seu Gominho, lá de Gravatá, tem o pastoril da esposa dele, tem os tupinambás de seu Manel Rodrigues, que hoje eu não sei, faz muito tempo que eu não tenho contato com esse pessoal, e eu não sei como é que está a situação deles agora. A situação que eu sei que está em atividade realmente é só os caboclinhos. Eu passo a acreditar que esse grupo tem há mais de 150 anos. Pelas histórias que eu ouvia, meus tios falar, porque meus tios já pegaram andando, como se dizia antigamente. Já pegou no meio do caminho. Já pegou da mão de outros que criaram. Porque não foi a minha família que criou. Isso aí eu tenho certeza. Isso aí vem do tempo da escravidão. Igualmente a Congo, risada, essas coisas, capoeira, essas coisas, tudo vem do tempo da escravidão. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte. Quando meu pai veio para aqui, para Ceará-Mirim, esse grupo já existia. Meu pai chegou aqui 10 anos de idade. Entendeu? Meu pai nasceu em 1910, 1912. A minha tia, que era a esposa do mestre, antigo mestre, Sebastião Marques, avô de Frank Love, pai do tocador de gaita e avô do outro menino que toca gaita comigo hoje, o outro que morreu e disse que está agora com a gente, Demiro, ele já pegou da mão dos outros. Entendeu? Já do outro tio meu chamado Francisco Inácio. Entendeu? Aí da mão de tio Sebastião passou para a mão de tio Del. Eles ensaiavam, a gente não tinha série, nunca teve série, ensaiavam lá no Barro Vermelho, de frente onde era o parque de vaquejada, na casa do senhor chamado Manuel Américo. Eu acho que vocês conhecem o filho dele que chamava Toia, trabalhava no cantinho no centro. Entendeu? Lá, Manuel Américo tinha o pastoril, tinha um bandelô e o caboclo ensaiava lá. Foi o tempo que Sebastião parou, entendeu? Aí chegou na mão do Del. Aí tio Del trouxe para cá. A gente ensaiava ali ao lado da casa do tio Del. Tinha o terreno encostado onde era o parque de vaqueiro do Roberto Florelli, que hoje esse conjunto aí. Tem o terreno da gente, a casa do meu pai e do meu tio. E tinha um espaço
entre a casa dele e a cerca do Parque do Vaquejada. A gente fez uma barraca, até de palha na época, coberta, a gente ensaiava lá. Aí foi o tempo que resolvemos fazer a casa para meu irmão, ia casar, a gente resolveu fazer a casa para ele, a gente ensaiava no terreiro, na frente de casa. Só que foi o tempo que a gente resolveu botar as casas para frente, segundo condições de botar as casas para frente, aí acabou o espaço. Na época da Edinória a gente ensaiava aqui. Ela mandava os cavaletes, vinha deixar os cavaletes, e fechava a rua aqui e aqui, a gente ensaiava aqui. Entendeu? Aí veio essa sequência de pessoas da família. Quando eu fui fazer a documentação, e eu em conversa com minha tia, ela era uma pessoa muito reservada. Ela era assim, ela só dizia aquilo, quando ela dissesse, podia fazer o que ela pedia. E nessa época ela parece estar adivinhando que ia morrer. Quando ela deu esse papel para minha sobrinha, pega, entregue, que faça esse documento, escolhi uma data nesse ano aqui, que foi quando a nossa família tomou conta. Então, a partir desse momento, a gente criou a data de 12 de janeiro de 1929. Vai fazer, está próximo a fazer 100 anos agora. É importante que o poder público, principalmente, tenha incentivo para que esses grupos eles sejam resgatados, né? Porque uma forma de se fazer isso, que eu acho, é pela escola. A escola, principalmente no ensino fundamental, né, ela tem um poder de transformação nesse sentido, da gente resgatar e se manter. Eu lembro que em 2019, lá no CEP, quando eu comecei a trabalhar lá, eu fiz um pastorinho com as meninas, e esse pastorinho passou o ano de 2019 todo rodando nas escolas, em Ceramirim, Natal e tal. A gente não conseguiu dar andamento nele porque veio a pandemia. Depois da pandemia deu um tempo, mas uma forma de se resgatar essas manifestações populares que a gente tem na cidade é através da escola. Na escola, nas comunidades, por exemplo, Taboão tem uma escola do município, é o berço do Congo de Guerra de seu Tião, está lá. Então, se as crianças forem incentivadas pela escola, com certeza esse grupo ele vai ter uma nova vida, né? Vai retornar. Porque as crianças da comunidade elas precisam ter um estímulo para isso. A mesma coisa, por exemplo, os caboclinhos. O caboclinho está lá, ele está aqui, ele recebe a bolsa dele para se manter, mas, por exemplo, não tem nenhum incentivo do serviço do poder público para que esses grupos eles passem nas escolas montando. Eu lembro que na época de Dona Terezinha Melo, tinha um trabalho desse tipo nas escolas do município. Assim, tinha um caboclinho no Júlio Sena, tinha um boi de rei na outra escola. Eu lembro que tinha isso aí, né? E depois disso acabou-se.
Então, é necessário que a escola mantenha isso. Estudo não falta. Por exemplo, eu já gravei as músicas do Congo de Guerra, gravei as músicas do Boi de Reis, do Pastor. Eu peguei os mestres, levei para o estúdio e gravei todas essas músicas. E gravei também as coreografias deles. Então, no dia que precisarem, eu disponibilizo. Não tem problema, não tem porquê isso ficar guardado. É uma forma de se resgatar cada grupo desse e ter a história de cada um deles para que isso fique na memória e não se perca. É uma tradição que a gente precisa preservar. Eu estou com 88 anos, vou fazer 89 no dia 20 do mês que entra. Tudo que eu fiz no tempo de menino, de boirim, que menino não faz nada que preste. Eu me lembro tudo disso, só faço uma coisa errada se eu quiser. No dia 19 de maio de 57. Passei para meu filho, que é o Maria, sobre o negócio, porque eu mesmo posso mais dançar. Agora eu ainda continuo organizando mais ele, quando a gente vai publicar no canto. Chega lá e tomar conta da dança e eu tomo conta do microfone, que é para cantar. Está entendendo como é? Aí, ó, vamos entrar madrugada dentro, que amanhã é domingo, né? Dia dos namorados, quem tem namorado aí já começa para descolar aí, para virar aí. Meia-noite já descolado, tá certo? Vamos se organizando aí, ó. Explosão Matuta já para se apresentar. Menina, por ter respeito, eu passei a noite inteira. Menina, por ter respeito, hoje aqui, nesse lugar, que é gostoso com alegria. Hoje aqui, nesse lugar, e cantadora, que eu já não mais sofrer. Com a rede que a gente na voz, eu vi como que eu também. Pastorinho mana, desfazer na fonte, desfazer na fonte, vai chorando o cara. As lendas, elas têm assim uma certa, vamos dizer assim, uma certa verdade, né? Um fundo de verdade. Elas partem geralmente de um fundo de verdade. Precisamente, nós não temos assim uma data exata de quando surgiu a lenda da mulher que virou serpente, né? Mas a gente pode mais ou menos precisar a segunda metade do século XIX, que era o momento em que Ceará-Mirim vivenciava uma grande vida econômica, né? Baseada na produção açucareira. E o engenho onde surgiu essa lenda, né, que foi o engenho Timbó, era um dos engenhos que mais produzia aqui na região. E é um engenho rico em lendas, né, devido à fama que tinha a senhora do engenho, né, que era muito má para com os escravizados, e partindo dessa maldade, gerou-se essa especulação em torno, então, da vida da senhora de engenho, do próprio engenho, da Casa Grande e dos que faziam parte, né, das pessoas que faziam parte da vida, né, do cotidiano lá do engenho, né. Então a lenda, ela vai ser mais ou menos, deve ter tido início lá na segunda metade do século XIX, né, e veio até os dias atuais, né. Então a lenda diz que ela virou serpente por conta das maldades, e as pessoas ainda contavam as maldades que ela praticava, né? Dentre elas estava aquela em que ela chamava os seus escravizados mais próximos e levava para um determinado local da Casa Grande, do engenho Timbó, e lá colocava a orelha dele junto à parede, pregava, né, com um martelinho, deixava lá, ia para outro cômodo mais distante e chamava pelo nome. Vem cá, fulano, que era para ficar o pedaço da orelha lá, né? Caso ele não quisesse sair, ou ela, né, a escrava, então ia para o tronco, ia para o chicote, né? Eles preferiam perder um pedaço da orelha do que levar uma surra, né? Essa era uma das maldades, né? Tem outra que fala, quando ela estava fumando cachimbo, ela pedia a negrinha lá próxima a ela que pegasse a brasa e colocasse no cachimbo, né?
E aí a escravizada, ela tinha que fazer esse trabalho, pegar a brasa com a própria mão para colocar lá no cachimbo. Há uma certa história, né, que conta-se que em um determinado momento ela estava sozinha, deitada na rede, né, sentada lá na varanda, numa rede, não deitada, e começou a fumar. E aí o braseiro estava próximo e ela começou a botar a brasa no cachimbo e tal, e de repente ela se desequilibra e a brasa cai e começa a queimar as vestes, né? E ela, perreada, joga o cachimbo de lado e começa a gritar: ai, tá queimando, tá queimando. E quando a menina chega, né, ela diz: senhor, por que a senhora não me chamou? Ela já estava tão condicionada a pegar na brasa, né, que ela já foi correndo para pegar a brasa. Por que a senhora não chamou? Ela disse: você não estava aqui, a senhora está se queimando, né? Não, você não estava aqui. Aí, e a senhora ia se queimando toda, né? E a menina foi lá ainda para pegar a brasa, né? O vestido dela estava queimado e tal. Então, quer dizer, as pessoas já estavam condicionadas àquelas maldades, né, que ela fazia. Ou praticava do jeito que ela queria, respondendo às maldades do jeito que ela queria, ou sofria um castigo maior, né? Ceará-Mirim é uma cidade muito rica em lendas e tradições. Uma das lendas está ligada à questão da igreja. Essa lenda, ela se refere à questão de que embaixo da construção da igreja existe a cama de uma baleia. Não é apenas Ceará-Mirim que tem uma lenda parecida com essa. Na cidade de Canguaretama também existe algo parecido, similar a essa lenda da baleia. Como a gente sabe que, por estudos mais antigos, que o mar ele avançou bastante, né? Então diz-se que séculos e séculos passados o mar havia chegado até essa parte aqui, né, como outras partes, até o sertão, vamos dizer assim. E com o recuo do mar, né, então houve ocasião em que isso aqui era praia. E embaixo da igreja, né, quando o mar recuou e foram construir a igreja, ali estava localizado um local para que as baleias se reproduzissem, né? Essa seria a cama da baleia. E se a baleia se estremecesse e tal, se mexesse, acabaria com a cidade, né? Aí, paralela a essa lenda, vem aquela questão de Santa Águida e Nossa Senhora da Conceição em disputarem, vamos dizer assim, o padroado da cidade, né? Que seria Santa Águida, que ela nunca foi padroeira de Ceará-Mirim, né? Padroeira daqui desde sempre foi Nossa Senhora da Conceição, mas que existia anteriormente um oratório na Rua Grande, na Rua da Estação, né? Que era dedicado a Santa Águida, mas era uma dedicação, uma devoção familiar, particular, e não pública, como a de Nossa Senhora da Conceição, que foi a partir do momento de 1858, quando foi lançada a pedra fundamental, né? E para a construção de sua igreja. Então, daí, para que a baleia ela ficasse calminha, houve entre as santas, né, um acordo, né, para que Nossa Senhora da Conceição ficasse como padroeira. Santa Águida tomaria de conta da baleia para que ela permanecesse calma e não provocasse esses abalos aqui na cidade para destruir a cidade, né? E Santa Águida hoje é padroeira apenas do colégio, né, do Colégio das Irmãs Franciscanas, Nossa Senhora do Bom Conselho, e também de alguns, vamos dizer assim, assentamentos, ruas, né, do bairro aqui da cidade. Mas ela nunca foi padroeira de Ceará-Mirim e ela está para acalmar a baleia na sua cama.